Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Douglas Silva e essa é minha irmã Jaqueline Silva. Oi pessoal. Nós somos alunos da Faculdade Uninter do curso de Licenciatura em História do Polo de Betim e hoje estaremos fazendo a apresentação do nosso portfólio da fase A2, ano de 2020. Bom pessoal, o material de referência fornecido pela faculdade para a elaboração do nosso portfólio foi a construção da hidrelétrica de Belo Monte, na cidade de Altamira, no estado do Pará. Nós pesquisamos e fizemos uma análise dos prós e contras, os pontos de impactos positivos e negativos que uma grande obra pode trazer para determinado local, cidade ou estado. E desde já faremos um paralelo com nossa cidade, Betim, onde também uma grande obra trouxe fatores positivos e também negativos. Falando da região do Pará, em um intervalo de pouco mais de 40 anos, Altamira, no sudoeste do estado, foi cenário de duas grandes obras de infraestrutura. Bom, e nós podemos destacar que uma dessas obras foi feita no ano de 1971 até 1973, que foi a construção da rodovia Transamazônica, E a segunda, a usina hidrelétrica de Belo Monte, na bacia do rio Xingu, iniciada em 2011. E aos olhos de uns, os impactos são positivos, porque garantiram benefício à sociedade, e para outros, o projeto trouxe mais desvantagem do que vantagens. Vamos destacar aqui alguns pontos positivos. Como exemplo, a geração de mais de 41 milhões de megawatts de energia anualmente, que seria o suficiente para atender o consumo de 20 milhões de brasileiros. Também vale destacar a baixa emissão de gases e poluentes, Outra questão abordada é a respeito do desenvolvimento econômico, que segundo as pessoas que são a favor da construção, a economia seria beneficiada através da geração de empregos. A obra poderia ajudar a desenvolver as cidades localizadas no entorno dessa usina e melhorar também a vida dos moradores, como exemplo as cidades de Altamira. Mas nem tudo são só flores, Então o rastro de destruição deixado pela usina de Belo Monte, ele é bem notório também. A própria população, quando nós fizemos as nossas pesquisas em sites, reportagens até mesmo da Globo, elas mostraram os impactos que os afetaram. Então, como exemplo aqui, nós queremos destacar alguns. Um foi o desvio do rio Xingu, que prejudicou o comércio, desmatamento, a ocupação desordenada à procura de trabalho, o que levou essas pessoas a construir as suas moradias em locais perigosos. E esse aumento da população, ela trouxe uma piora no campo da saúde e fora os prejuízos causados à flora e à fauna, várias espécies em extinção, e o prejuízo também causado às tribos indígenas localizadas nessa região. E o pior aumento ainda, ele veio causado pela violência, porque a Altamira, segundo o IBGE, em 2019, ela já trazia uma estimativa de uma população de 114.594 pessoas. Então, um aumento muito grande da população, o que trouxe também uma elevação na questão da violência na cidade. E também com isso, nós notamos que o aumento da população trará como consequência o elevado índice de violência, atingindo a lista das 10 cidades mais violentas do país. Levando-se estes dados em consideração, a viabilidade econômica dessas construções se torna também contraditória. Ou seja, não foram só pontos positivos, muitos pontos negativos. Sim, realmente. E trazendo isso hoje para a nossa cidade, Betim. Betim é uma cidade localizada na região sudeste, na região metropolitana de BH. E nossa cidade ela tem algo a ver com Altamira, com relação à implementação também de uma grande obra que pode-se dizer que mudou o quadro econômico, social de Betim. E tudo isso começou com a inauguração da rodovia Fernão Dias durante a década de 50. Com isso veio a chegada de uma grande empresa também que é instalada aqui em Betim, que não é o nosso foco, mas também faz parte do início de tudo, que foi a refinaria Gabriel Passo nos anos de 1968. Começou o desenvolvimento de muitas atividades complementares, como comércio atacadistas de combustível, e nessa época vale destacar que Betim ele tinha menos de 40 mil habitantes, e 64% desse percentual eles viviam na zona rural. Bom pessoal, e agora nós entraremos no foco em questão, do paralelo entre as obras de Altamira e também a obra realizada na nossa cidade, que foi a inauguração da empresa automobilística chamada Fiat Automóveis. Essa fábrica italiana, que se consolidou em Betim, contribuiu
positivamente para que a cidade assumisse seu lugar de destaque no cenário econômico, social e nacional também. A partir de 1976, a cidade passou a crescer num ritmo muito acelerado. Nos anos de 1980, ela salta para a casa dos 84 mil habitantes. E em 1996, 20 anos após a sua inauguração, ela chega à casa dos 249 mil habitantes. Então a gente já começa a ver, né, os impactos que a Fiat traz, já começa a trazer para Betim. Só que ela não é responsável por tudo isso sozinha, né? Depois de sua inauguração, várias outras empresas e indústrias prestadoras de serviços de autopeças se instalaram aqui também. Então, ano a ano, a cidade ela foi atraindo essas empresas e, num ritmo desproporcional, uma quantidade exagerada de mão de obra, contribuindo para essa explosão populacional que a cidade sofreu. A Fiat trouxe desenvolvimento industrial, sim, tecnológico e profissional para Betim. E também para o seu estado, né? Foi um divisor de águas, vamos dizer assim. A industrialização de Betim mudou seu caráter de cidade interiorana, multiplicando sua população e diversificando também a sua cultura. Hoje, tem um grande trabalho social na nossa cidade também, principalmente num dos bairros mais carentes da nossa cidade, que é o bairro Jardim Teresópolis. O lado perverso desse quadro vai aparecer, né? E o que nós queremos destacar aqui é que, com o fato da Fiat se instalar em Betim, a sua mão de obra qualificada, ela vem de outros municípios da região metropolitana. E a mão de obra não qualificada, ela acaba superempregada em atividades ligadas aos processos industriais, né? A essas casas de autopeças, as empresas de autopeças que foram instaladas em Betim. E isso levou à ocupação desordenada e desorganizada do espaço urbano. Outras pessoas vindo de fora procurar essas vagas de emprego aqui em Betim. Aí com isso veio a invasão de terreno, a criação de aglomerados e, notadamente, a gente vê isso nos eixos de transportes, né? O que melhoraria esse deslocamento para o centro de trabalho metropolitano. Se eles não conseguiam vaga aqui, eles teriam condições de ir para outros lugares. E em torno disso tudo, a migração estimulada pela busca de melhores condições de vida representa um dos principais desafios da vida na cidade. Por isso, houve um aumento da violência em Betim, dado apontado no Atlas de Violência de 2019, e também divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, onde Betim passou a ser a cidade com maior índice de homicídios entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, também em Minas Gerais. De acordo com o IBGE, 2019, Betim ele passou a ter uma população de 439.340 habitantes. Assim sendo, né, ao compararmos as obras realizadas nas duas cidades, podemos perceber que se destacam muitos pontos positivos em ambas, com relação ao seu desenvolvimento econômico, né, e negativo com relação ao campo social. Pessoal, com isso nós finalizamos aqui a nossa análise diante dessas grandes obras em Altamira e também em Betim. Agradecemos a todos por visualizarem o nosso trabalho e fica aqui o nosso muito obrigado. Obrigado, gente.